Oi, hoje a gente vai apresentar o trabalho aqui de PA. O trabalho é composto por eu, Davis Felipe, e o Eduardo de Medeiros. Os algoritmos que a gente pegou para implementar é o algoritmo da mochila booleana para programação dinâmica e o Kruskal para algoritmo guloso. Bom, vamos começar vendo o algoritmo da mochila booleana. Aqui tem uma imagem que representa o algoritmo. Tem 15 quilos que a mochila consegue carregar e aqui os itens que ela pode carregar. E tu quer carregar o máximo de itens pelo menor preço aqui. E como é que tu ordena quais os itens escolher? Isso que o algoritmo tenta descobrir e consegue descobrir. No nosso algoritmo aqui que a gente implementou, nós temos o algoritmo da mochila booleana. Primeiro definimos os pesos, definimos os itens, tendo o peso do item e a eficiência dele. Aqui o número de itens, a mochila no formato base, que é os itens, o peso que eu estou carregando e a eficiência. E aqui com programação dinâmica. Nesse algoritmo a gente implementou a recursão e o algoritmo com programação dinâmica. Aqui informações que ajudam a ver qual algoritmo é melhor, que calcula a quantidade de vezes que a função foi chamada. Nós geramos a matriz dinâmica aqui. E aqui chamamos o algoritmo diversas vezes para provar sua eficiência. Bom, na função de recursão, aqui temos o caso base, que verifica se o índice é menos 1 ou o peso é 0. Ele retorna uma mochila vazia. Calculamos aqui o total de vezes que a função foi chamada. Verificamos se o peso do item atual, do item no índice atual, é maior que o peso livre. Então a gente ignora esse item. Se não, a gente pega a configuração da mochila com o item e a configuração da mochila sem o item. E vemos qual que tem uma maior eficiência. E retornamos eles aqui. Na programação dinâmica, o caso base continua sendo o mesmo. Mas antes de continuar no código, a gente verifica se a configuração já não está na matriz dinâmica. Que aí aqui a gente tem o índice e o peso. Se tiver, a gente retorna essa configuração. Se não, a gente incrementa aqui, pega o item no índice atual, calcula a mochila sem o item e calcula com o item. Verificamos se o peso da mochila é maior que o peso permitido e retornamos uma mochila vazia para comparação lá embaixo. Aqui pego a configuração com o item e aqui nós verificamos se a solução com o item tem eficiência maior que a solução sem o item. E adicionamos ele na matriz dinâmica. Esse método aqui só vai ser chamado uma vez, porque depois que ele for chamado ele já vai ser armazenado e ele nunca vai passar desse if. Agora aqui tem uma função que copia a mochila. Executando o código. Executando o código. Nós temos o resultado aqui, que a função recursiva foi chamada 227 vezes e a função dinâmica foi chamada 40 vezes. Aqui a gente temos a configuração da mochila final com peso 7 e eficiência 32. E aqui a gente tem os itens que foram inseridos. E a diferença é muito grande entre a função recursiva e a função dinâmica. Já para o algoritmo do Kruskal,
nós criamos uma página em HTML para representar os grafos. Dentro dessa página a gente tem duas funções. Uma função que um grupo de funções que printa o grafo na tela e a função que executa o crosscall. Aqui a gente tem todos os nós. Cada nó tem o seu nome e o seu grupo atual. No caso, todos são nus. E aqui temos as arestas e os pesos de cada aresta. Temos a variável com caminho final e o custo do caminho. O crosscall encontra um caminho que passa pelo todos os itens. Então, sempre quando quiser ir de um ponto a outro, ele pode usar esse caminho aqui. A primeira coisa que o crosscall faz é ordenar essas arestas do menor peso, menor custo, para o maior, que é o 14. Aí ele percorre todas as arestas e pega cada nó dessas arestas e o peso dessa aresta. Pegando os nós, nós começamos a fazer umas verificações aqui. Se o nó 1 tiver grupo nulo e o nó 2 tiver grupo nulo também, nós colocamos o mesmo grupo nos dois e adicionamos o custo do peso da aresta. Se o nó 1 tiver grupo nulo, nós adicionamos o grupo do nó 2 no grupo 1. Se o grupo do nó 2 for null, a gente adiciona o grupo do nó 1 no grupo 2. E se os dois forem diferentes, tiverem grupo, mas forem diferentes, nós colocamos o grupo do nó 1 dentro de todos os grupos do nó 2, transformando todos eles num grupo só, que seria o grupo do nó 1. Se os dois forem mesmo grupo, a gente só pula para a próxima aresta e não adiciona ela no caminho. Aqui a gente tem o caminho das arestas, adicionando ela. E aqui embaixo a gente printa ela. Visitando a página que foi desenvolvida, nós temos essa representação do grafo, onde a pessoa pode brincar aqui com o grafo, podendo mexer nele. E também pode ver o caminho final. Esse caminho amarelo aqui é o caminho que o crosscall criou. E os caminhos em azul são arestas que não foram consideradas para o caminho final. Como pode ver, dá para ir de qualquer ponto até outro ponto, seguindo esse caminho. Do A para o E, dá para ir. Do A para o H, do A para o I. E ele sempre considera as menores arestas. Então, nessas arestas em laranja, nunca vai ter uma aresta muito pesada, como aqui 14, 10, 11, que elas não foram consideradas. Então, para o trabalho foi isso. E isso que foi desenvolvido para o crosscall e para a mochila.